Nós vamos falar com o especialista de marketing agora, que é o Gabriel Rossi, gentilmente aqui, que é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Rafael, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos falar um pouco agora, então, do lado do marketing, dessa confusão toda, né? Dessa polêmica bastante forte em relação aí à terceirização. Como é que isso pode afetar ou não as empresas? Eu acho que, na verdade, ajuda muito, não só empresas, como o mercado num todo, o próprio consumidor. Quando você dá mais liberdade para uma empresa, ela contrata mais, ela inova mais, ela consegue ser mais relevante para o consumidor, né? E no Brasil, a gente sabe, o empreendedorismo é algo para atleta. É algo muito difícil, muito complicado. Por quê? Primeiro que existe... Abrir um negócio é ruim, é difícil? A gente tem uma mortalidade hoje grande nos primeiros 2 anos de empresas. Há uma questão cultural intrínseca, engendrada no brasileiro, na maioria, pelo menos, que o empresário ele é demonizado, né? Sendo ele, claro, que roda a economia, que emprega, que preenche as necessidades do consumo. Então, quanto mais liberdade você dá, quanto mais facilita, mais leve a empresa é, quanto mais oxigênio ela tem, com toda certeza ela fica mais competitiva. E quem ganha lá no final das contas é o consumidor. Entendo. Agora, olhando da perspectiva do marketing, tá? Isso mexe, abala com as marcas das empresas ou não? Eu acho que melhora muito. Melhora, na sua opinião? Para mim, foi uma ótima notícia essa questão da terceirização, porque as empresas agora vão poder inovar mais. O consumidor contemporâneo, ele quer que as marcas inovem, né? Ela vai conseguir investir mais em produtos de qualidade, em serviços de qualidade, em pesquisa do consumidor, não é? Toda a cadeia de valor melhora, a gente vai ter especialização, porque o terceirizado ele tende a ser mais especializado para trabalhar em um determinado setor da empresa. O setor carece de uma especialização. Isso, na verdade, coloca o Brasil, de novo, né, as empresas brasileiras, num patamar correto de competitividade, coisa que nós não tínhamos. Esse é um fator de competitividade também em relação às empresas brasileiras e internacionais? Com toda certeza. O Brasil está muito atrasado, porque as empresas agora vão ter mais liberdade, primeiro, de negociação. Lá fora do Brasil existe o trabalho terceirizado? Com certeza. Até o quarteirizado, a gente tem em alguns lugares do mundo. Como disse o Nelson agora há pouco aí. Isso o Brasil está muito atrás nesse sentido. O mundo mudou muito, Heródoto, né? Hoje a gente tem, inclusive, a economia colaborativa, que as pessoas fazem negócio com outras pessoas. Eu vi a matéria do Airbnb aqui que vocês mostraram. Por que você vai limitar um empreendedor, alguém que quer fazer negócio, que quer empregar, que quer gerar dinheiro para a economia? Dá liberdade para essa pessoa negociar, dá oxigênio para ela operar no mercado, né? Não tem que demonizar um sujeito desse. Agora, essa demonização, o Nelson também lembrou isso, está sendo feita pelos sindicatos? Com toda certeza, porque o sindicato ele perde totalmente parte do seu poder, totalmente. Ele perde o poder, né? Porque ele não tem um vínculo direto agora com o colaborador, né? Muitos têm o controle da narrativa, é por isso que há, de uma certa forma, uma confusão em torno dessa questão da terceirização. Há uma confusão? Com toda certeza. Muitos usam da propaganda política, da narrativa, para confundir a população em torno disso. Porque, de uma certa forma, quem perde mesmo é o sindicato. O colaborador ganha, porque ele vai ser empregado primeiro. Há 300,5 milhões de pessoas desempregadas no país. Uma catástrofe empregatícia, Heródoto. Então, a gente precisa corrigir isso de alguma forma, as empresas precisam contratar, precisam ter segurança, né? Quem não gosta, claro, é o sindicato que perde uma força, com toda certeza. Ele perde esse link direto com o colaborador. E quem ganha é o mercado, quem ganha é o colaborador, quem ganha é o consumidor no final das contas. Você quer dizer que, em outras palavras, o sindicato vai deixar de receber aquela contribuição sindical obrigatória que todo mundo é obrigado a pagar, seja ou não filiado a um determinado sindicato? Lá no final das contas, essa é a questão. E perde também poder de influência, com toda certeza, porque ele deixa de ter contato com uma grande parte do contingente, né, que está dentro das empresas. Então, ele perde como marca, ele perde como entidade. Nós temos trazido várias pessoas para comentar, para as pessoas poderem fazer a avaliação. Trouxemos vários líderes sindicais. Um deles disse o seguinte: não, se o sindicato se enfraquecer, os trabalhadores vão perder, porque o sindicato forte é capaz de ter salários melhores, ter acordos salariais melhores, acordo coletivo maior com causas sociais, etc. Vão perder isso? Eu acredito que não. Eu acho que o sindicato ele também precisa se adaptar aos novos tempos. O Brasil precisa de empresas que empreguem, precisa de empresas rápidas, empresas que consigam investir para ter relevância, para dar relevância ao consumidor. O sindicato precisa disso. Então, assim, é mais do que urgente, vamos dizer assim,
parece, para mim, pelo menos, que os sindicatos também evoluam nesse sistema, nesse esquema todo. Precisa se reorganizar, mudar a narrativa, ver como eles podem ser relevantes de novo. Muitos pararam há 30, 20, 40 anos atrás e o mundo mudou muito. O empresário hoje ele é necessário, ele é vital, ele é sine qua non para o país. O Brasil está numa crise nefasta, a gente sabe disso, não é? Espera-se após a recessão, que também é um período complicado. A gente precisa dos empresários. Como é que o empresariado responde quando diz, não, olha, isso aí é uma atitude neoliberal? Esse é o neoliberalismo que está voltando aí. O neoliberal, eu acho que é bem o... Você sabe disso, é bem o jargão dos sindicatos, não é? Eu acho que sim, eu acho que não tem nada de mais a gente acreditar que o mercado ele pode também, né, gerar benefícios para a população. A população brasileira, e claro que eu não estou generalizando, ela tende a acreditar demais no Estado, no governo, né, e nessas entidades de classe, por exemplo. Né? O empresariado, ele pode fazer muita coisa, o mercado ele pode fazer muita coisa, dando liberdade econômica, liberdade de escolha, livre-arbítrio, não só para o empresário, mas para o consumidor, para o colaborador. Então, eu acho importante. Então, e outra coisa que os sindicatos também dizem assim, os trabalhadores vão perder seus direitos. Claro que não, com toda certeza não, pelo contrário. Vai haver uma precarização do trabalho. Pelo contrário, eu acho que não. Porque eles vão continuar tendo os benefícios, eles serão ligados a uma empresa. Né? O que acontece hoje é que, muitas vezes, as duas empresas são levadas para a justiça. Não, ele vai ter os mesmos direitos sempre. E, pelo contrário, porque se ele perder um emprego numa determinada empresa, ele pode ser reempregado em outra. Né? Então, tem também a questão da marginalização de muitos colaboradores hoje. A gente sabe que o Brasil ainda é um país com certos preconceitos e tudo mais. Isso pode melhorar muito com a terceirização, porque eles têm um serviço especializado. Então, pela notícia que eu acabei de ler agora, até mostrei para o Nelson, né? O Temer vai sancionar o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Esse projeto de, acho que são 19 itens, eu tenho que ler, já falei agora um pouquinho, eu vou ler, né? O projeto. Quer dizer que, portanto, aí não tem volta. Né? A não ser que venha uma outra lei, um outro projeto do Congresso Nacional e o presidente aceita, porque ele pode também vetar. Né? Mas parece que está indo nessa direção, salvo engano. Eu acho que antes tarde do que nunca. Foi a melhor notícia desse ano, por enquanto. Eu falo isso com toda tranquilidade. Como profissional de marketing, principalmente, isso melhora as empresas, as marcas, melhora o potencial de consumo, revitaliza a economia, gera empregos, há uma catástrofe empregatícia, a gente sabe disso aqui. Eu acho a melhor coisa para dar competitividade, inclusive, para as empresas no mercado lá fora, porque elas vão poder investir em outras coisas, não vão ter medo de contratar, Heródoto. E a gente fala de empresas aqui, tem empresa de 3, 4, 5, 10, 20 funcionários, que é aquele cara que paga conta o mês inteiro, sobra muito pouco, quando sobra, tem muito medo de contratar, porque ele sabe que vem chumbo do grosso depois. Por que não incentivar esse empreendedor? Por que não incentivar o livre-arbítrio dele, a liberdade de negociação, a capacidade de inovação? Tudo isso acontece se o mercado respirar melhor. Se a gente der o potencial para essas pessoas empreenderem, gerarem um consumo consciente, gerarem produtos de qualidade e colocar o Brasil de novo nos eixos. Eu acredito muito na classe empresarial de todos os setores, de todos os tamanhos. Eu acho que sim, é parte vital, sine qua non da solução. Obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado.